Por vezes sentimos como se algo dentro de nós estivesse adormecido. Como se a mulher que somos hoje se tivesse esquecido da menina que um dia fomos. Carl Jung falou sobre a integração da sombra, mas também sobre a necessidade de nos conectarmos com a parte mais profunda da nossa essência. E uma parte fundamental disso é a nossa criança interior, aquela rapariga que um dia sonhou sem limites, que riu sem culpa, que amou incondicionalmente. Aquela menina que existia antes da sociedade, das vivências ou até de nós próprios, ensinou-lhe que tinha de se esconder para se integrar. O que lhe aconteceu quando deixamos de a ouvir? Reconectar-se com a sua criança interior não é um ato de nostalgia, é um ato de renascimento. Porque ali, nesta inocência e criatividade pura, estão muitas das respostas que hoje procura enquanto mulher adulta. Jung disse que o que nega subjuga-o, e o que aceita transforma-o. E aquela menina, esquecida, quer ser aceite. Alguma vez se perguntou por que tem dificuldade em estabelecer limites, porque sente que precisa constantemente de validação externa, porque repete determinados padrões nos seus relacionamentos? Muitas vezes, a raiz de tudo isto está naquela menina que não foi ouvida, que aprendeu a calar, a agradar, a temer. Mas hoje pode ser o adulto de que ela precisava. Pode abraçá-la, dizer-lhe que já não está sozinha, que agora tem um aliado poderoso. Você. Pode começar a construir uma relação com ela, falar com ela, escrever-lhe, até imaginá-la à sua frente e perguntar: o que precisa? E ficaria surpreendido com o que pode acontecer. Porque quando cura esse relacionamento interno, a sua energia muda, o seu olhar muda, a sua forma de amar, trabalhar e cuidar de si é transformada. Porque deixa de reagir a partir da ferida e começa a criar a partir da plenitude. Não se trata de transformá-la novamente numa menina. Trata-se de integrar aquela parte de si que ainda está viva e tem muito para lhe oferecer. Criatividade, alegria, capacidade de admiração. Tudo isto não está perdido. Está apenas à espera que decida reconectar-se. Ser uma mulher realizada não significa ter tudo sob controle. Significa permitir-se sentir, permitir-se deixar ir, permitir-se ser vulnerável sem se julgar. E essa sabedoria começa quando decide olhar para dentro, quando se percebe que a cura não é linear, mas é possível. Carl Jung não falou de curas rápidas, falou de transformação profunda. E é isso que acontece quando decide voltar para si. Porque a sua criança interior não está quebrada. Ela está à espera que a veja, a abrace e lhe diga: estou aqui e não vou embora. Renascer como mulher é um processo. Não se trata de se tornar algo novo, mas sim de se lembrar de quem é por detrás de tudo o que lhe ensinaram a ser. É como descascar camadas. Regresse ao centro. Regressar à casa. E esse lar está dentro de si. O mais bonito de se reconectar consigo mesmo é que não tem de o fazer de uma perspectiva lógica. Não precisa de entender tudo. Apenas sinta. Ao dar-se permissão para parar, fechar os olhos e perguntar-se: que parte de mim tenho ignorado durante tanto tempo? Muitas mulheres passam anos à procura de sucesso, amor e validação fora de casa. E quando se casam ainda sentem aquele vazio subtil, difícil de explicar. Porque o que falta não está lá fora. O que falta é uma ligação interna que nos traga de volta a nossa verdade. Quando se dá espaço para se sentir como a menina que já foi, começa também a perceber o que ainda carrega. Medo da rejeição, necessidade de agradar, abandono de si próprio disfarçado de força. E sim, pode doer, mas também pode libertá-lo. Porque essa criança interior não lhe pede explicações. Ela só quer que a ouça, que a reconheça. Deixe-a em paz. Não tem de curá-la, mudá-la ou protegê-la de tudo. Apenas esteja lá. Presente. Como ninguém poderia ser naquele momento. Por vezes, chorar sem compreender completamente o porquê é uma forma de cura. Porque o corpo guarda memórias que a mente esqueceu.
E nessas lágrimas pode estar a libertar anos de silêncio, de esforço para ser perfeito, de desistência de si mesmo. A transformação começa quando se permite abandonar as armaduras. Quando compreende que a verdadeira força não está em resistir, mas sim em entregar-se com amor ao que é. Completo, embora partido. Cheio, embora por vezes vazio. Mulher, mesmo que ainda se esteja a descobrir. Não é um caminho rápido. É uma viagem que não tem destino final, pois trata-se de uma evolução constante. Mas a cada passo que dá para dentro, recupera um pedaço de si. E um dia, sem se aperceber, sente-se em casa dentro do seu próprio corpo. Não se trata de mudar quem era. Trata-se de se reconciliar com todas as suas versões, homenageando a menina que sonhou, para o adolescente que procurava respostas, para a mulher que se reconstruiu 1000 vezes. Tudo isto é você. Tudo isto merece ser visto e amado. E quando se começa a amar assim, algo muda. Já não procura que os outros o completem. Já não precisa de fazer barulho para se sentir valioso. Aprende a estar consigo mesmo. Aproveite a sua presença. Para te escolher sem culpa. Há uma imensa magia em regressar para si, na recuperação da sua voz, em dar-se permissão para ser imperfeito, para cometer erros, para recomeçar. Porque cada vez que escolhe não desistir, está a fazer história dentro de si. Esta viagem interior não tem mapas, mas tem sinais. O seu corpo, as suas emoções, os seus sonhos, tudo fala consigo. Só precisa de começar a ouvir. Baixe o volume do mundo e aumente o volume da sua intuição. Ela conhece o caminho. No final, a realização não é um lugar onde se chega. É uma forma de se habitar a si mesmo. Viver de coração aberto, mesmo que às vezes doa. Não ter todas as respostas, mas sim a certeza de que está no caminho certo. E esse caminho começa em si. Sempre consigo. Quando começa a curar-se pela raiz, a primeira coisa que percebe é que já não quer estar em lugares onde não pode ser você mesmo. Esse desconforto que antes ignorava torna-se um alarme interno. Já não se trata de se encaixar. Trata-se de ser autêntico. Porque conectar-se com a sua essência significa não tolerar mais o que antes justificava. Relações vazias, conversas desgastantes, rotinas desgastantes. Tudo começa a ter um sabor diferente, uma textura diferente. E o que antes suportava sem pensar, deixa-o agora profundamente desconfortável. É aí que começa a verdadeira mudança. Não exteriormente, mas nas pequenas decisões que toma todos os dias. Desde não se trair. Decidir não silenciar a sua verdade. Decidir não adiar o que sente por medo de causar desconforto. Esta parte do caminho é silenciosa, mas poderosa. Começa a escolher de forma diferente, não porque alguém lhe diz para o fazer, mas porque a sua alma assim o pede. E mesmo que isso signifique perder coisas, ganhará algo muito mais valioso. Paz consigo mesmo. A rapariga que era começa a brilhar mais forte dentro de si. Não porque queira assumir o controlo, mas porque finalmente tem um espaço seguro para estar. E a cada passo que dá em direção à sua verdade, ela sorri interiormente. Grata. Curar não é apagar o passado. É olhar para trás e sentir compaixão, não vergonha. É compreender que fez o melhor que pôde com o que sabia. Que cada versão de si tinha um propósito, até mesmo as mais quebradas. E sim, vai cair outra vez. Vai duvidar. Terá dias cinzentos. Mas algo muda quando já não se castiga por isso. Quando, em vez de exigir, abraça-se. Quando se compreende que o amor próprio não é um objetivo, é uma prática. Aprender a dar a si próprio aquilo que espera dos outros é um ato revolucionário. Olhar para o espelho e dizer, estou aqui para ti. Pode parecer simples, mas tem um poder imenso. Porque naquele momento de conexão, algo dentro de si se alinha. As expectativas das outras pessoas começam a pesar menos. Já não é movido pela satisfação, mas pela convicção. E embora o faça caminhar sozinho por vezes,
também o faz caminhar mais leve, mais livre, mais você mesmo. Todos os dias tem uma oportunidade de regressar a si mesmo. Não precisa de rituais complexos ou de momentos perfeitos. Tudo o que é preciso é uma respiração consciente, uma pausa, um espaço para se lembrar que merece ser a sua prioridade. A realização surge quando deixa de procurá-la lá fora. Quando compreende que o seu valor não depende da sua produtividade, do seu físico ou das suas conquistas. Que você é suficiente simplesmente por existir, por sentir, por ser. E mesmo que a vida doa às vezes, aprende-se a resistir. Não corra sempre que algo se partir dentro de si. Encarar a dor de frente, sem a disfarçar. Porque sabe que cada fenda pode tornar-se um portal para algo mais profundo. Percebe que já não precisa de provar nada, nem para as pessoas da família, nem para os amigos, nem para o mundo. Porque o que realmente importa é o que sabe sobre si próprio. E se isso for claro, o resto encaixará. A mulher em que se está a tornar não é outra pessoa. É o seu eu mais autêntico a emergir depois de anos de camadas. Não é uma mudança radical. É um regresso. Um regresso a si, com tudo o que isso implica. E talvez o mais bonito deste processo é que se percebe que não há um objetivo final. Apenas uma dança constante entre conhecer-se, amar-se e continuar a crescer. Uma dança entre a luz e a sombra, onde tudo acontece. Nesse espaço, pode finalmente respirar. Pode finalmente ser. Por vezes, o maior ato de amor próprio é sentar-se consigo mesmo em silêncio e simplesmente estar. Sem exigências, sem expectativas. Apenas seja. Porque é neste silêncio que muitas vezes aparecem as respostas que procura há anos no meio do barulho lá fora. Já percorreu um longo caminho para chegar aqui. Sobreviveu a tempestades internas que ninguém conhece. E, no entanto, continuas de pé, com o coração a bater querendo mais. Isto é motivo suficiente para se honrar, mesmo que ainda não se sinta preparado. Há feridas que não se curam com o tempo, mas com a presença, regressando para si uma e outra vez, com paciência, com ternura, com este amor que não espera que mudes para te abraçar. O amor que simplesmente o mantém exatamente como é. E neste processo começa a descobrir coisas que antes pensava que estavam perdidas. A sua intuição, por exemplo. Aquela voz suave que lhe sussurra o que é melhor para si. Aquela orientação interior que tantas vezes ignorou por medo de cometer erros e que agora reaparece quando lhes dá espaço. Conectar-se com a sua criança interior é também permitir que ela brinque. Rir sem motivo. Crie sem julgamento. Fazer coisas que não fazem sentido para o mundo, mas que fazem para a sua alma. Porque a vida não é só cura. É também viver, desfrutar, saborear o simples. E sim, haverá dias em que se sentirá desligado, em que tudo se tornará novamente denso. Isso também faz parte do caminho. O segredo não é evitar estes momentos, mas sim não se julgar por eles. Para o lembrar que mesmo aí, ainda é digno de amor. Quando deixa de olhar para fora e começa a ouvir interiormente, percebe que muitas respostas sempre estiveram lá. Não precisava de um guru, de um livro ou de uma fórmula mágica. Precisava de voltar a ser você mesmo, a sua essência, a sua verdade mais pura. E essa verdade, embora tenha sido silenciada durante anos, nunca desapareceu. Eu só estava à espera que tivesses coragem de olhar para dentro. Manter o olhar no espelho e dizer a si mesmo: não importa quanto tempo tenha demorado, estou aqui agora, e isso é suficiente. O renascimento nem sempre parece uma explosão de luz. Por vezes é um suspiro profundo, uma decisão silenciosa de não te deixar mais. É uma conversa consigo mesmo à beira das lágrimas, onde promete a si mesmo que desta vez não vai não vai largar a sua mão. E cumprir essa promessa é o ato mais radical de liberdade. Porque quando se escolhe a si mesmo, quando se protege,
Quando se respeita, deixa de permitir o que o esgota. Já não cabe nos lugares onde a sua luz é negada. Já não finge estar bem só para não causar desconforto. O mais incrível é que, ao fazê-lo, inspira-se sem se aperceber. Porque quando uma mulher decide amar-se, quando se reconcilia com a sua história, torna-se um farol para os outros. Não porque o diga, mas porque irradia. E assim, sem procurar, começa a rodear-se de pessoas que também estão nesse caminho, ou almas que não procuram competir, mas partilhar. Relações onde pode ser real, sem máscaras, onde pode ser visto sem ter de provar. Esta é a plenitude que tanto almejava. Não uma vida perfeita, mas uma vida onde podes ter você. Onde o sucesso se mede na paz, na autenticidade, na conexão real consigo mesmo e com os outros. E não é tarde demais para começar. Nunca é. Há sempre tempo para voltar para si, escrever um novo capítulo. Mesmo que não saiba exatamente como vai terminar. O importante é começar. Com medo, com dúvidas, mas a começar. A sua história não está quebrada. Ela está viva. E isso significa que ele se pode transformar. Que pode florescer de formas que hoje nem imagina. Só precisa confiar. Em si, na vida, naquele fogo interno que, embora por vezes se apague, nunca se apaga. E se algum dia se esquecer, lembre-se disto. Dentro de si, há uma menina que ainda acredita em milagres. Ouça-a. Acredite com ela. Porque o maior milagre é você. Há uma parte de si que já sabe tudo isto. Isso já ele sentia há muito tempo. Quem já intuiu que a cura não está em fugir do que dói, mas em encará-lo com compaixão. Essa parte, embora silenciosa, nunca desistiu. Ele está à espera do momento em que você decide voltar para ele. E esse regresso nem sempre é grandioso. Por vezes isso acontece nas coisas mais cotidianas. Numa tarde em que escolhe ficar em casa porque precisa de estar sozinho. Naquele momento em que, pela primeira vez, se dá permissão para chorar sem se justificar. Ou quando sorri sem motivo, porque algo dentro de si parece mais leve. Quando começa a ouvir-se realmente a si mesmo, o mundo muda. Mas não porque o mundo seja diferente, mas porque o vê de uma perspectiva diferente. Da presença, da aceitação, de uma consciência que já não se agarra ao que foi ou fica obcecada pelo que poderia ser. Há algo de profundamente poderoso em aceitar o que é. Não como resignação, mas como entrega. Como aquele momento em que deixa de lutar contra si próprio e decide começar a caminhar ao seu lado. Sem pressas, sem castigos, só com amor. O processo de reconexão com esta criança interior também. Revela partes que não sabia que doíam. Memórias confusas, emoções reprimidas, vazios que nunca soube preencher. Mas quando os encara a partir do presente, com a maturidade de quem já viveu, tudo ganha um novo significado. Já não é aquela garotinha indefesa. Agora pode proteger-se, pode dizer não, pode definir limites, e isso não faz de si alguém forte, faz de si alguém livre. Porque cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. É um ato de amor que transforma a forma como se relaciona com o mundo. E sim, ainda pode ter medo. É normal. O medo faz parte da viagem. O importante não é não sentir, mas sim não deixar que isso decida por si. Cada vez que escolhe seguir em frente, apesar do medo, algo dentro de si expande-se. O que antes te paralisava, agora impulsiona-te. Porque compreende que a dor não veio para o destruir, veio para o ensinar. E que cada cicatriz que carrega é prova da sua força, não da sua fragilidade. Cresceu, mesmo que às vezes não se aperceba. Curou-se mais do que imagina. Também aprendeu a estar sozinho, e isso é uma dádiva. Porque a solidão não é ausência de companhia, é presença consigo. É aquele espaço onde se pode respirar sem máscaras, sem expectativas, sem ter de ser outra pessoa. E a partir daí, a partir dessa ligação real,
Começa-se a criar uma vida diferente. Uma vida onde não está à espera que alguém venha e o salve. Porque já não se sente quebrado. Porque agora sabe que é o seu refúgio, a sua casa, o seu lugar seguro. Ser mulher na sua plenitude não é ter tudo planeado. É ter a coragem de continuar a caminhar, mesmo que não tenha todas as respostas. É escolher-te todos os dias, mesmo quando é difícil. Significa continuar a apostar em si mesmo, uma e outra vez. E talvez o mais importante, permita-se ser. Estar sem permissão. Não tenha culpa. Não tenha filtros. Com a sua história, com os seus erros, com os seus acertos. Porque não precisa de se encaixar, precisa de florescer. E florescer exige espaço, paciência e muito carinho. Esta fase da sua vida pode ser o início de algo novo. Não porque tudo muda de repente, mas porque você mudou. Porque a sua maneira de estar no mundo já não responde ao medo, mas ao amor. Porque agora caminha a partir do desejo de ser fiel a si mesmo. E mesmo que não o diga em voz alta, sente-o. Sente como se estivesse a voltar. Que cada parte que foi rejeitada aconteça agora. Que cada emoção reprimida se torne agora uma ponte para a sua verdade. Que cada versão de si, mesmo aquelas que queria esquecer, também merecem ser amadas. Esta viagem não é uma linha reta. É uma espiral que, por vezes, faz com que regresse ao mesmo lugar, mas de outra perspectiva. E está tudo bem, porque não se trata de chegar, mas de acordar. Para o habitar com mais consciência, com mais ternura, com mais verdade. Então continue, ao seu ritmo, com as suas pausas, com as suas quedas. Mas continua, porque cada passo que dá, para dentro aproxima-o de si mesmo. E neste encontro consigo, acontece a coisa mais mágica. Finalmente, reconheces